Aproveitando que vocês estão em pé, abram as vossas Bíblias, Hebreus capítulo 11. Agradecer ao Ministério de Família, por esta honra poder ministrar a palavra a vocês, a Igreja do Senhor, como também agradecendo ao pastor Vanderlei, nos concedendo esta rica oportunidade de poder cooperar com vocês nesta noite, ministrando a palavra de Deus. Todos os irmãos acharam? Amém? Fácil, né? Bom, a epígrafe do texto, os irmãos têm conhecimento, é a natureza da fé e os exemplos que nós vamos ter durante esse texto do capítulo 11, de fé tirados do Antigo Testamento. Bom, vou ler o verso 1 e o verso 2, os irmãos me acompanhem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso de número 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Podeis sentar, meus irmãos? Obrigado. Meus irmãos, o texto que nós lemos é, na verdade, bem citado por todos nós, como exemplos de homens e mulheres que exercitaram a fé, cada um no seu tempo, cada um com, vamos dizer assim, com os seus problemas, com as suas dificuldades, coisas que para muitos de nós hoje seriam fáceis de serem resolvidas em algumas questões, mas com as dificuldades que eles tiveram na época. Por exemplo, nós não podemos deixar de citar ou passar por esse texto sem fazer menção de alguns homens, grandes homens, que o texto de Hebreus no capítulo 11 vai continuar dizendo de que a terra não foi digna de que eles pisassem neste lugar. Por exemplo, Abraão, muito citado por Jesus, citado pelo povo judeu, que tem Abraão por pai, o fundador da nação, ou patriarca da nação de Israel. A partir dele, Deus levanta essa nação, o primeiro homem dessa sequência de pessoas que virão após ele, e Deus faz coisas maravilhosas, a Abraão. Abraão vai ser um dos mais citados aqui no capítulo 11, como exemplo de fé. Por exemplo, tenho certeza que eu acho que todos nós que aqui estamos, acredito assim, tendo um único filho, é bem provável que a gente se oporia ou ia questionar Deus, ou tentaria dar uma outra solução e não faria como Abraão fez, que foi colocar o seu único filho sobre o altar para ser ofertado. É bem provável que a gente teria algumas indagações com Deus, se não seria possível isso, possível aquilo, e tentar arrumar algumas desculpas para salvar o filho. Bom, Abraão creu, teve fé, e colocou Isaque sobre o altar, e ele ia sacrificar o seu único filho, tendo a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Bom, ali estaria encerrando, vamos dizer assim, essa promessa de Deus, porque Isaque agora já é um homem, não é um menino mais. Abraão agora já muito idoso, Sara também muito mais avançada em idade, para poder gerar uma criança novamente, e isso
seria um desafio muito grande para todos nós se vivêssemos, por exemplo, uma situação parecida como a de Abraão. O fato é que todos eles, meus irmãos, foram desafiados em tempos difíceis, entre muitas lutas e pelejas. Eles demonstraram, com todas as dificuldades que tinham para a época, demonstraram fé, acreditaram, firmaram-se no Senhor e creram na palavra de Deus. O texto mesmo vai dizer que eles não alcançaram a promessa. Por exemplo, Abraão não viu a grande nação de que ele gerou, ele morreu antes, muito antes disso. Não viu a multidão que saiu do Egito, que conquistou a terra da promessa, Jerusalém, todo o território de Israel, os cultos, as festas, as belezas, os encantos, as delícias que ali estavam reservadas para o povo de Deus. Abraão não vivenciou isso, não alcançou isso, mas viu. O texto está dizendo que ele viu. Ele creu de que, enquanto ele peregrino naquela terra, enquanto ele estava andando de tendas como cigano naquele lugar, sem morada fixa, ele creu na palavra de Deus, de que tudo quanto ele estava vendo, Deus o daria por posse, seria herança para os seus filhos. Bom, e de longe ele saudou, de longe ele cumprimentou, de longe não só ele, mas todos os outros que aqui foram citados no Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Eles viram as promessas de Deus e creram nessas promessas. Então, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele já vai começar justamente destacando a importância da fé na vida de cada um desses homens e dessas pessoas. Bom, a fé, ela é o fundamento de todas essas coisas, e também a prova daquilo que eles não viram, não alcançaram, mas era a prova, a certeza que eles tinham de que eles alcançariam aquilo que eles não estavam nem mesmo podendo contemplar com os seus olhos. Meus irmãos, bom, diante de toda essa exposição das dificuldades que nós estamos dizendo, que cada família, por exemplo, Abraão com a sua, Isaac com a sua, Jacó com a sua, José, e aí vai vir um monte de exemplos de famílias que sofreram batalhas terríveis, mas que tiveram a fé por fundamento desta casa. Eles alcançaram um bom testemunho, e os seus nomes hoje nós estamos vendo aqui na galeria dos heróis da fé. Bom, com todas as dificuldades que eles tiveram seus problemas para o seu tempo, e nós temos hoje os nossos problemas para o nosso tempo. O que não muda entre os problemas e o tempo é o fundamento a qual nós estamos estabelecidos. Nós precisamos estar firmados no mesmo fundamento, precisamos ter a mesma fé, ter a mesma crença, acreditar no mesmo Deus, ter, meus irmãos, a ciência que o Deus que operou ontem, antigamente, no Antigo Testamento, como nós vemos aqui os exemplos, operou também no Novo e opera também no tempo que se chama hoje, e vai operar também no tempo que se chama amanhã. Então nós precisamos ter essa certeza, se firmar nisso. Bom, os problemas, eles acontecem. Vamos olhar à nossa volta, e olha que a Bíblia está repleta de exemplos, de citações, até do próprio Cristo, quando nós vamos ver, a partir de Mateus, do capítulo 24, dizendo de alguns eventos futuros que aconteceriam. Ele vai dizer, e quando vocês ouvirem de rumores de guerras, contra reinos, nação contra nação, não é o fim. A gente acha que Jesus vai vir para dizer assim, calma, não, mas não é o fim ainda, com tudo que vocês vão ouvir, ainda não é o fim. Bom, Jesus vai vir citando de um monte de exemplos que nós estamos vivendo hoje, de pestes, de terremotos, de guerras, meus irmãos, de filhos contra os pais, de pais contra os filhos, meus irmãos, crescendo a iniquidade de forma, isso tudo avísios prévios de Jesus, de forma que o amor de muitos se esfriariam. Isso tudo são problemas que nós estamos vendo ao nosso redor, que estão acontecendo, e nós estamos vivendo no meio desses problemas. Nós estamos rodeados por esses problemas.
As nossas circunstâncias, os nossos problemas, de igual modo esses homens também viveram o seu, nós estamos vivendo os nossos, de forma que nós podemos dizer que nós nos assustamos com as crises que nós estamos vivenciando pelo mundo. Por exemplo, passamos por uma pandemia recentemente, devastou muitas casas, muitas famílias sofreram, né? Esposa perdeu o esposo, né? Um filho, um ente querido, as pessoas foram tiradas, né, do meio do convívio da sua família, sem a menor piedade por essa doença. Simplesmente, meus irmãos, nós nos trancamos, tentamos de todos os meios, de todas as medidas, fazer com que a nossa casa fosse protegida, de que a nossa casa fosse alcançada pela benevolência de Deus, e Deus poupasse a nossa casa. Bom, de todos esses problemas que eu estou citando para vocês, ainda, meus irmãos, o livramento, o alcance da proteção de Deus, do que Deus fez na vida desses homens, para a nossa vida ainda continua sendo a fé em Deus. Ele é o autor, ele também é o consumador da nossa fé. Bom, fiz questão de citar uma pessoa em específico da galeria dos heróis da fé. Fiz questão de fazer a menção do nome dela para que a gente medite na história desta mulher, Raabe, uma meretriz, prostituta, que morava na cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. A primeira vez que nós vamos ter menção da cidade de Jericó vai ser no livro de Josué, no capítulo de número 2, quando Josué está encaminhando os espias para olhar o que havia em Jericó. Bem provável, as defesas, os muros, as portas, aonde os soldados estavam posicionados, ter informações que fossem precisas, para que quando eles invadissem a cidade, eles tivessem uma eficiência melhor nas suas lutas. Bom, o que Raabe está sendo mencionada aqui na galeria dos heróis da fé? Nós estamos dizendo de uma mulher prostituta, uma meretriz daquele tempo. Josué, quando ele separa esses dois espias, ele vai encaminhar esses homens para a cidade de Jericó, a fim de ter uma melhor informação desta cidade. E esses homens, eles adentram para essa cidade, eles entram nessa cidade, e o rei de Jericó, quando tem a informação de que havia espias naquele lugar, eles vão atrás e procurar esses espias dentro da cidade de Jericó. Bom, entrar em Jericó me pareceu mais fácil para eles. Agora, sair com a informação de que havia espias dentro dessa cidade era uma situação mais difícil, porque agora a cidade está trancada, os soldados estão postos em todos os seus pontos, a vigilância ela é aumentada, de forma que esses homens não conseguiriam sair facilmente de dentro do muro de Jericó, ou de dentro da cidade de Jericó. Então, eles vão entrar na casa de Raabe, e Raabe vai guardar esses homens aí. Raabe é uma prostituta, uma meretriz, como disse para vocês, e ela vai dar provas de que ela tinha conhecimento, de que o povo de Jericó tinha conhecimento de quem era o Deus de Israel. Ela vai fazer menção das guerras que eles venceram, dos reinos que caíram pelo poder de Deus, e ela vai dizer assim: nós estamos com os nossos corações desanimados, porque temos a certeza, a ciência chegou ao nosso conhecimento que o Deus de vocês é Deus nos céus e é Deus também na terra. Olha, meus irmãos, Jericó tinha ciência quem era o Deus que Israel estava servindo, e eles estavam temendo o poder de Deus, mas não se convertendo do poder que Deus tinha autoridade sobre eles. Pois bem, eles tinham conhecimento de quem era Deus, e ela, quando abriga esses dois espias, traz esses dois espias para dentro de casa, vai, meus irmãos, guardá-los dos soldados que estão perseguindo esses homens, para poder matá-los. Ela então vai fazer com toda com seu conhecimento, uma prova com os dois espias, e escute isso:
que aqui vai começar a história de Raabe. Aqui vai mudar, meus irmãos, a história da casa de Raabe. Aqui vai mudar, meus irmãos, a história da família de Raabe. Se Raabe era uma vergonha para o seu pai, a partir de hoje, Raabe vai ser, meus irmãos, uma honra para o seu pai. Se Raabe era uma vergonha para a sua família, a partir desta data, Raabe, meus irmãos, foi um membro ilustre dentro da sua casa. Por quê? Ela vai fazer uma prova com aqueles homens dizendo: olha, nós temos a ciência que o Deus de vocês tem conquistado tudo e dado os reinos nas suas mãos. E nós temos a certeza que vocês conquistarão também Jericó. Eu quero fazer uma prova com vocês, porque eu fui boa com vocês, eu fiz uma bondade com vocês, eu poupei a vida de vocês, guardando vocês na minha casa. Quando Deus de vocês entregar essa cidade nas suas mãos, poupe também a minha casa e a casa do meu pai. Meus irmãos, que pedido de uma mulher. Olha, meus irmãos, o que a presença de um servo de Deus, de um homem, com a presença, com a graça de Deus, não pode fazer na vida de uma pessoa que tinha a vida como a vida de Raabe. E eles vão dar uma prova para ela, dizendo: olha, seja o teu sangue sobre a nossa cabeça, se a gente não guardar a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Porém, você colocará um sinal, e o sinal será um fio de escarlate na janela da tua casa. Porque quando nós viermos invadir essa cidade, este fio será a prova que teremos que a sua casa será poupada. Meus irmãos, no meio de todas essas tribulações que nós estamos vivendo, ainda continua sendo um fundamento para a nossa casa ser salva: ter a marca do sangue de Jesus na janela das nossas casas. Nós podemos ser igual, meus irmãos, no sentido de história, igual a Raabe. Estamos vivendo em um ambiente perigoso, aonde sabemos que o fim está se aproximando, em que tudo que traz segurança será derrubado, mas a única certeza que nós temos, meus irmãos, é que a nossa casa será guardada enquanto estiver marcada com o sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles fazem a prova com ela. Aí o texto vai sair do capítulo 2 de Josué, vai entrar algumas outras histórias, o povo vai celebrar a Páscoa, Josué vai encontrar com o exército de Deus, os espias foram embora em segurança. O texto não faz mais menção de Raabe, o texto não vai dizer mais de Raabe. Raabe vai ser lembrado agora no capítulo de número 6 de Josué, quando eles estão vindo para conquistar Jericó. Mas até a chegada do exército de Deus, do povo de Deus para conquistar Jericó, ficou uma função para Raabe. E qual foi a função que ficou para ela? Escute isso. A prova foi do fio de escarlate ficar na janela da casa de Raabe. Aí os espias vão dizer para ela: todos quanto estiverem debaixo do seu teto serão poupados e guardados. Não em outra casa, não em outra residência, mas na sua casa. Aleluia. Tem salvação na sua casa. Tem salvação chegando lá na sua casa. Não vai ser em outra residência, não vai ser em outra. Deus vai fazer uma obra lá na tua casa. Aleluia. Meus irmãos, e qual foi a função de Raabe? Pensa comigo. Raabe, além de manter agora o fio de escarlata na janela da sua casa, ela precisava convencer os membros da sua família a entrarem e permanecerem na sua casa. Uma prostituta, que depois de um encontro com os homens de Deus, passa a ser evangelista, pregadora, anunciadora, meus irmãos, da salvação de Deus, da guarda de Deus. E aí, vocês imaginam comigo Raabe indo na casa do seu pai: pai, essa cidade vai cair, vai vir ao chão. Meus irmãos, nós estamos dizendo uma cidade fortificada, uma cidade segura para a época,
que não sofreria nenhum tipo de dano por ataques dos exércitos, pela segurança dos seus muros. E ela está dizendo: essa cidade será invadida, essa cidade vai ser destruída, essa cidade vai ser engolida pelo juízo de Deus, mas há uma salvação para nós. Venha para minha casa, porque nós estamos protegidos pelo símbolo do sangue. E lá vai, meus irmãos, Raabe, ao pai, à mãe, ao irmão, à tia, ao tio, ao cunhado, a todos os membros da casa: venha que tenha salvação na minha casa. Venha você também, que nós vamos encontrar salvação. Precisamos estar debaixo da proteção, da marca do sangue que está na janela. E aqui é uma prova para nós, meus irmãos, que da mesma maneira que Raabe encontrou salvação em meio à destruição para a tua casa, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus tem poder no dia de hoje para trazer salvação também para a tua família. O que nós precisamos? Precisamos correr atrás dos membros da nossa casa, precisamos trazê-los para a proteção do sangue. É a sua casa que Deus escolheu para ser evangelista dentre todo membro da sua família. Foi a sua casa que Deus escolheu para marcar com sangue. É na janela da sua casa que está marcada o fio de escarlata, para quando chegar o juízo de Deus, toda a tua casa, meus irmãos, está debaixo da proteção de Deus. E Deus trabalha assim. Olha o povo de Israel saindo do Egito. Mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, porque vai vir um anjo que vai ferir com morte o Egito, vai trazer morte a todo o Egito. E poderia ser palácio, poderia ter um bom plano de saúde, poderia ter as melhores condições financeiras para a época, poderia ser um dos homens mais importantes como Faraó, poderia, meus irmãos, ter todo o reconhecimento da sociedade. Se não estava marcado com sangue, teve choro dentro da sua casa. Mas o povo de Deus, humilde, chorando para ser liberto do Egito, mas com sangue nas portas da sua casa, meus irmãos, enquanto o Egito estava chorando, o povo de Deus estava se alegrando, porque Deus poupou toda a sua casa e os seus primogênitos. Raabe vai fazer esse trabalho de evangelista. Abra comigo, fazendo favor, livro de Josué. Verso 23, que vai dar a queda dos muros. Escute, há uma informação de que alguns arqueólogos entendem que as casas estavam sobre os muros, outros entendem que havia dois muros, um mais um externo, um interno, com a diferença de 5 a 7 metros entre eles, e as casas ficavam entre esses dois muros. O muro de fora, a primeira proteção, aí vinham as casas, e depois o segundo muro, e a cidade, então, de Jericó, como nós a conhecemos. Não nos interessa como estava a posição das casas. Cada muro tinha a distância de 3 a 5 metros de largura, os muros, com uma altura aí de projeção mais ou menos de 12 para mais metros de altura. Então, os muros eram bem largos. Poderia se habitar alguém lá, poderia também habitar entre os muros, ter 2 muros, mas isso não invalida a palavra de Deus em nada. O fato é que Deus prometeu a Raabe a proteção da sua casa. E vocês observem comigo que Deus prometeu a proteção da sua casa. Se a sua casa estava entre os muros, ou se a sua casa estava sobre os muros, o que nós temos a certeza é que Raabe foi salva, a sua casa foi preservada. Os muros caíram, os muros ruíram, os muros foram a pó,
mas a casa de Raabe foi preservada. Se estava em cima do muro, o muro caiu, mas a casa de Raabe foi preservada. Se estava entre os muros, meus irmãos, caiu um muro para um lado, caiu um muro para o outro, mas a casa de Raabe não foi atingida. Então, independente da posição dos muros, que os historiadores, homens que gostam de estudar bem a história, vão definir, não nos interessa. O que nos interessa é que a casa de Raabe foi protegida. A sua casa será protegida enquanto você estiver com a marca do sangue de Jesus. E assim, vamos lá, verso 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, olha só, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha, puseram-no fora do arraial de Israel. Verso de número 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje. Enquanto ela manteve o fio, a marca, o sangue ali representado, que todos nós conhecemos, ela foi preservada, ela foi guardada. A sua casa foi guardada. Vocês observem que saíram com ela. O texto vai ser bem claro de fazer menção dos seus entes queridos, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo quanto tinha, ou seja, todos os outros membros da sua casa, saíram com Raabe e alcançaram vida com Josué e habitaram no meio do povo de Deus. Tudo porque guardaram a marca do sangue. Pastor, você veio falar sobre proteção para a nossa família? Também, mas eu vim falar um pouco mais do que isso. O que eu vim dizer para vocês nessa noite é que a fé que trouxe Raabe aqui a salvação e a vida precisa ser a mesma fé que nós temos. Por quê, pastor? Em nenhum momento nós vamos ver Deus fazer menção dos membros da sua família, do que Ele faria com a família de Raabe, ou do que aconteceria com a sua casa. O que Deus disse é: você precisa crer, por meio dos espias, que nós vamos poupar a sua casa enquanto a marca aí estiver. Enquanto tiver a presença dessa marca, nós vamos poupar a sua casa. Você vai alcançar vida. E Hebreus no capítulo 11, no que nós lemos no verso 31, pela fé, Raabe, meus irmãos, não foi destruída com a cidade de Jericó. Ela alcançou, meus irmãos, vida em Deus por meio vamos dizer assim, por meio da fé que ela demonstrou, pendurando lá a marca que eles haviam definidos com ela. E ela pendurou e manteve até o dia em que alcançou vida. Bom, a parte de Raabe foi crer na proteção de Deus. A parte de Raabe, meus irmãos, foi manter lá a marca desta proteção. A parte de Raabe foi chamar e convencer todos os seus membros da sua casa, da sua família, para dentro da sua casa, que ali eles estariam seguros. E ela fez, e ela trabalhou, e ela, meus irmãos, manteve a marca. O que você vai dizer então, pastor? O que eu tenho a dizer para você, que você precisa manter de igual modo a mesma atitude. Porque enquanto você está evangelizando os membros da sua família, é Deus que coopera com o seu trabalho. Enquanto você mantém o fio de escarlata na tua casa, é Deus que guarda a tua família. Enquanto você mantém os membros da sua casa dentro ou debaixo dessa proteção, é Deus que livra a sua casa. Os muros caíram, meus irmãos, Jericó foi conquistada, mas Raabe e a sua casa foram livradas pela mão de Deus. Aleluias. Tem livramento de Deus para você. Continue falando com o membro da sua família, continue orando pelo membro da sua família. Mantenha essa marca na tua casa, porque enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você pede, Deus, meus irmãos, cura. Enquanto você está trabalhando para a obra de Deus, Deus está trabalhando em favor da sua casa. E Deus cooperou com Raabe, a fim de que todos os membros da sua casa, eles foram alcançados por essa benevolência. Agora, Deus vai honrar, meus irmãos, a atitude de Raabe.
nós não vamos ver nenhuma promessa de Deus. Eu queria chamar vocês a ter uma visão nesta noite do que Deus tem reservado para nós. Além de pagar uma história triste de Raabe, Deus projetou algo muito maior por meio da fé que Raabe tinha. Então, se você imagina que você está alcançando, o meu filho está formando na faculdade, o meu filho já formou, o meu filho passou no concurso, o meu filho isso, a minha família isso, e nós estamos conquistando. Deus tem muito mais. Deus tem projetado para a sua casa muito mais. O que você está vendo é o início do que Deus tem reservado para a sua casa. Se você permanecer no que nós lemos, ora, a fé é o firme fundamento. E Deus precisa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, da mesma maneira que Raabe creu. Por isso foi inclusa na galeria dos heróis da fé. Da mesma maneira que eles creram, mesmo não vendo, mesmo não alcançando, mesmo, meus irmãos, no caso de Raabe, não vendo, não percebendo, não vendo com os olhos, Deus fez questão de cuidar da história quando Raabe já não podia mais estar presente. Como assim, pastor? Meus irmãos, abra comigo, fazendo um favor. Deus tem uma história semelhante para a tua casa. Deus tem uma projeção semelhante para a tua família. Você vai até onde as suas forças podem te levar. Você conduz os seus filhos até onde você pode. Mas há um momento em que o pai já não pode fazer mais. Há um momento em que nós já não alcançamos mais. A partir daí, meus irmãos, Deus está levando e cuidando da nossa casa e cuidando da nossa família. Eu estou dizendo que Deus tem uma história de honra para a tua casa. Eu estou dizendo que Deus tem uma história, meus irmãos, linda para a tua família. Nós estamos dizendo de uma mulher que era prostituta. Abra comigo, Mateus capítulo 1, verso de número 5. O que nós temos? A genealogia de Jesus. Apenas 4 mulheres são mencionadas nessa genealogia. Genealogia, meus irmãos, era algo exclusivamente aos homens. Este que gerou a este, que gerou a este, que gerou a esse. As mulheres não eram mencionadas. Mas escute, Raabe apenas creu, obedeceu e viu a promessa, e de longe a saudou, e o que o Deus fez? Olha só, Salmão gerou de Raabe, a prostituta, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. Pastor, não entendi. Meus irmãos, aonde nós não temos vamos dizer assim, um padrão para a aparição dos nomes de mulheres, vai fazer questão o evangelista Mateus de citar o nome dessa mulher, Raabe. O que ela não alcançou, o que ela não viu, Deus projetou para a sua casa. O que, pastor? Ela não imaginou que ela seria tataraneta do maior rei de Israel, o rei Davi. Ela não viu o seu bisneto Boaz. Ela não viu o seu bisneto, no caso aqui, Boaz era o seu filho. Ela não viu a Jessé. Ela não viu o seu neto, meus irmãos, Obed. Boaz, no caso Raabe deve ter visto no máximo a Boaz, se caso viu a Obed, mas não viu adiante a história da sua família. Esta mulher, meus irmãos, foi inclusa na genealogia de Jesus, mostrando enquanto ela creu, quando era uma prostituta, Deus projetou algo para ela que ela nunca imaginaria. O que? Ter na sua família um dos maiores reis de Israel. Deus dizendo: não faltará na casa de Davi homem que governe e que se assente sobre o trono. Pastor, não estou entendendo. Meus irmãos, Deus está dizendo que não vai faltar histórias de honras para a sua casa. Deus está dizendo que não vai faltar, meus irmãos, histórias para os seus filhos, para os descendentes dos seus filhos, para a sua família, além da sua visão, além do que você está vendo, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Deus está dizendo: eu estou cuidando enquanto você está crendo. Eu estou projetando
enquanto você está acreditando. Eu estou, meus irmãos, gerando a história da tua casa, enquanto você crê em mim. Deus tem algo parecido para a sua família e para a sua casa. Pastor, a minha história passada apaga, Deus lançou no mar do esquecimento. O que Deus precisa que todos aqueles que se aproximam creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, a minha história é difícil. Pastor, meus problemas familiares são difíceis. Pastor, as minhas causas de famílias são difíceis. Meus irmãos, difícil para nós, mas não é difícil para Deus. Se Deus colocou, meus irmãos, uma mulher que era prostituta na genealogia de Jesus, se Deus, meus irmãos, transformou essa mulher, colocando ela como uma das heroínas da fé, mostrando para nós que o que é impossível para nós, o que os homens nos julgam, do que nos rotulutam, do que eles estão falando a nosso respeito, do nosso passado, não nos interessa. O que interessa é a história que Deus está projetando na sua frente. Deus tem algo maior para a sua família. E a proteção que você precisa para a tua casa é o sangue de Jesus. O mundo projeta para os nossos filhos coisas terríveis, o inferno, meus irmãos, coisas terríveis, mas o que Deus está projetando a respeito da nossa casa é fazer, meus irmãos, da nossa casa uma família real no seu reino. Os nossos filhos, príncipes da sua casa. Os nossos filhos com história, meus irmãos, no meio do reino de Deus, porque Deus tem algo grandioso para todos nós. Deus tem coisas maravilhosas para nós. Você precisa simplesmente crer. Você simplesmente precisa ter fé. Você precisa acreditar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, uma prova, uma certeza de que nós alcançaremos. Deus tem uma história para a sua família. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seus tios, todos os membros da sua casa precisam estar debaixo da proteção do sangue. E Deus essa noite está dizendo para você, reforçando a você, dizendo a você que está me ouvindo, que você é o mensageiro que Ele escolheu dentro dessa casa, para levar essa mensagem, para pregar essa mensagem, para anunciar essa mensagem, para continuar falando dessa mensagem, dizendo dessa proteção. Enquanto você fala, Deus está colaborando com o seu trabalho. Enquanto você está anunciando, está dizendo, está orando, está jejuando, Deus está cooperando com o seu trabalho. Deus vai trazer os membros da sua casa. Raabe, meus irmãos, não foi a força e a violência trazer os membros da sua casa. Ela pregava e Deus colaborava com Raabe. Ela pregava, ela falava e Deus colaborava com Raabe. Ela falava e Deus convencia o coração do pai. Ela falava e Deus convencia o coração da mãe. Meus irmãos, nós estamos dizendo de uma mulher que era prostituta, que não tinha uma história, que não tinha, meus irmãos, o mínimo de digno de confiança dos homens. Mas, meus irmãos, pela fé que ela acreditou, Deus mudou a vida de Raabe e alcançou pela fé que ela tinha toda a sua casa. Se coloque de pé comigo nesta noite. Aleluia.